Olá, mais uma vez estou aqui e acho que não vou deixar vocês mais não, tá? Eu queria falar com vocês, em primeiro lugar, que assim, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, para vocês deixarem comentários e para vocês darem um like. Só assim a gente vai poder estar dando continuidade, como eu já falei, né? Que o YouTube vai te dando mais relevância. Eu queria falar de uma coisa que eu acho muito importante e que eu sou exemplo. Porque aqui eu não quero falar de histórias não vencidas e não vividas. Eu posso falar de várias histórias que eu vivi, várias histórias que eu vi outras pessoas vivendo. Eu quero que a gente aprenda. Eu quero que a gente aprenda com coisas de verdade. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é a positividade. Ser positiva, o poder da palavra, o poder do que você atrai pelas coisas que você fala. Vou dar um exemplo para vocês que eu assisti a novela, eu nunca fui de assistir novelas completas, mas existia uma novela que o ator era o Tony Ramos e ele estava gravando numa cidade na Grécia, uma ilha grega, aquelas casinhas todas brancas. E eu, quando era assim, adolescente, vendo aquela novela, eu dizia assim, um dia se eu casar, minha lua de mel vai ser na Grécia. Eu falava muito isso. E uma outra coisa, eu tinha um padrinho, que Deus me deu sempre pessoas boas. Minha mãe me deu para ser afilhada de uma pessoa que tinha muito desejo de ter uma afilhada e ele era militar. Ele se chamou Oswaldo Filizola. E a história que eu sei é que a minha madrinha era amiga dele e a minha mãe deu porque ela falou que ele tinha muita vontade de ter uma afilhada. E quando ele ia em Heriotaba, ele ia me ver, ele tinha um Fusca. E eu cresci dizendo que eu ia ter um Fusca. E eu tive um Fusca. E uma outra coisa, quando eu vi um filme romântico na televisão, que eu vi aqueles caras pedindo as suas amadas em casamento com um anel de brilhante, eu também dizia, eu um dia quero receber um anel de brilhante. E várias outras coisas que eu falava que ia ocorrer e aconteceram. Vou dar outro exemplo. Quando eu me formei em advogada, que a minha mãe, só depois de formada, ela disse, minha filha, você realizou um sonho e desejo meu. Quando eu era nova, eu acompanhava muita gente no fórum para resolver problemas, que era onde ela morava, na Cheia de Graça, depois que ela casou, e disse que tinham os promotores que diziam assim, a senhora parece uma advogada. E ela dizia, eu não sou, mas um dia eu terei um filho advogado. E ela teve uma filha advogada. Eu nem sabia que, na verdade, a minha mãe, ela estava realizando um desejo e o poder da palavra dela, fez com que aquele desejo se realizasse. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Digam palavras boas com vocês, para os filhos de vocês, para a família de vocês, para os amigos de vocês. Mas saiba que essa boca aqui, aonde saem essas palavras, elas têm poder. E um grande poder. Por isso, exale da sua boca palavras de bênçãos, palavras boas, palavras de Deus, palavras que trazem a bênção para a pessoa. Não amaldiçoe ninguém. Não fale coisas ruins, nem diga eu não vou conseguir. Você tem que achar eu vou conseguir. Eu sempre achei que eu ia conseguir. Eu sempre disse, quando eu comecei uma coisa, eu sempre disse eu vou conseguir. E aí, vou contar a história para vocês como as coisas que ocorreram quando eu era adolescente que eu falava. Primeiro, eu trabalhei no local e um dia estou vendo o filho do meu chefe dizer que queria vender um Fusca. Ah, meu Fusca tá lindo, tá, é roda de magnésio branca, e eu não sabia dirigir. Mas eu disse, eu compro o seu Fusca, ele parcelou, e eu comprei um Fusca. E aí eu lembrei que eu dizia quando era criança ainda, eu vou ter um Fusca. E eu tive um Fusca, lindo, roda de magnésio, branquinho, tudo lindo. Até porque o proprietário dele era muito cuidadoso, então era um Fusca lindo.
E aí o poder da palavra se realizando. E eu lembro quando o João Paulo II, o Papa, que eu gostava muito, que gosto, admiro, a história dele é uma história muito bonita, que depois eu posso até contar. Eu gosto da história do homem, não do Papa católico, mas do homem João Paulo II, do Wojtyła. E eu não pude vê-lo aqui, por preconceito até do meu namorado na ocasião, que ele era evangélico, que ele era contra, falava besteira. Eu acabei não indo vê-lo. E aí um dia eu vendo a TV, eu vi a sepultura dele. E eu disse dentro de mim, um dia eu ainda não fui ver você aqui quando veio no Brasil, mas um dia eu vou visitar você na sua sepultura. Então, quando eu passei na prova da ordem, aí, porque eu também dizia, as pessoas diziam, fazer faculdade de Direito é fácil, quero ver passar na prova da ordem. Eu dizia, eu vou passar na prova da ordem, eu vou sim. E eu passei. E aí eu me dei de presente uma viagem a Portugal. Eu fui a Portugal, e aí de lá uma amiga que morava na Itália, ela falou comigo, Ellen, você não vem na Itália? E aí insistiu tanto, eu disse, eu só vou se você me levar a Veneza e a Roma. E aí ela disse sim, acabou me levando só a Roma, me enganou, não me levou a Veneza. Mas depois eu retornei. E aí fomos ao Vaticano e eu entrei numa fila, entramos no Vaticano lá e eu entrei numa fila. E aquela fila estava dando ao Vaticano, dentro do Vaticano, dentro da sepultura dos papas. E de repente eu deparei de frente à sepultura do Wojtyła, do João Paulo II. E eu lembrei daquelas palavras sozinho na minha casa. Um dia eu visitarei a tua sepultura. E eu estava lá. Porque eu nunca nem tinha planejado ir na Itália. Na verdade, eu falei assim, de coração, um dia eu visitarei. Nem me dei conta. Eu não disse eu vou à Itália. Mas eu disse eu vou à tua sepultura. E eu fui. Então eu conheci um rapaz que foi maravilhoso, meu marido, Marco Adico, a qual eu fui esposa por alguns anos, mais de 11 anos quase. Eu conheci e a gente acabou namorando e a gente acabou ficando. E ele, quando eu voltei uma vez, ele me pediu em casamento. Ele me deu um anel de compromisso, um anel de ouro com brilhante. E aí eu lembrei das palavras que eu dizia, eu quero ser pedido em casamento igual aos filmes. Eu fui pedido em casamento com um anel, como era o meu desejo de garota. E como eu tinha falado. E aí então, nós tínhamos escolhido a lua de mel. E sabe para onde ele me levou? Para uma ilha grega. Passei a minha lua de mel em Rhodes, na Grécia. Como eu dizia que eu ia passar minha lua de mel na Grécia. Pode não ter sido na cidade da novela, mas eu passei na Grécia. Então, esses exemplos, meu mesmo, que eu não preciso citar, o exemplo da minha mãe, que sempre desejou ter uma filha advogada e teve. Esses meus exemplos são que nos faz ver que as nossas palavras, elas sempre têm que ser exaladas palavras boas. Há uma outra coisa que eu dizia, eu falava que eu tinha 8 irmãos. Como eu não tinha filho e não sabia que ia ter filho, eu nunca tive muito desejo assim, eu vou ter filho, eu nunca me vi grávida. E eu dizia assim, eu vou ter 8 casas, porque eu tenho 8 irmãos, então se eu morrer, não quero briga. Eu tenho mais do que as 8. E aí eu descobri que Deus é maravilhoso e que a gente precisa ser positivo. Seja positivo. Fale palavras boas. Tem mãe que diz assim, esse menino é uma peste. Como é que você vai dizer isso ao seu filho? Eu sei que às vezes ele pode ser um pouco danadinho e tudo, mas meu filho é uma bênção. Meu filho é uma criança excelente. Meu filho é uma criança boa. Meu marido é um homem bom. Às vezes pode até não ser tanto, mas você fale e ajude com que ele se torne um homem bom. Diga que você vai conseguir, que você vai ter um carro, que você vai ter uma casa boa. Fale palavras abençoadas pela sua boca. Palavras que te exaltam. Palavras que exaltam as pessoas. Fique feliz com as conquistas dos outros. Fique feliz com as suas conquistas. Seja uma pessoa positiva com você e com quem está ao seu redor.
Acredite em você. Não pense, eu não vou conseguir. Que não vou conseguir, você consegue. Pare de dizer coisas que te levam para baixo. Eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Você é linda. Você é maravilhosa. Você tem poder. Você consegue. Você vai conseguir. E você vai ir onde você quiser. Seja positivo. Agora, uma coisa que eu sempre fiz. Com todos os meus desejos, com tudo aquilo que eu sempre sonhei, eu sempre coloquei Deus na minha vida. Eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. Eu sempre pedi a Deus para estar comigo em todos os momentos. Eu sempre pedi a Deus para transformar meu coração, para arrancar do meu coração os sentimentos que não são deles e que não vêm deles. Peça a Deus para tirar as coisas negativas de dentro de você. Não deixe sentimentos ruins, sentimentos que possam te trazer coisas ruins. Sabe, pense sempre positivo, seja do bem, seja forte. Seja tudo o que você quiser. Mas saiba uma coisa, que na vida a palavra ela tem poder de vida e de morte. Então você precisa escolher o que você quer. Você quer o quê? Palavras positivas que te vão levar sempre a algum lugar bom? Ou você quer o quê? Eu quero palavras positivas para mim. Eu quero coisas boas para mim. E o que você quer para você? Pense nisso. Se inscreva no canal. Dê o seu like, tá? E compartilhe. Compartilhe porque a gente precisa passar essa mensagem. Precisamos ser positivos. E eu acredito que eu vou conseguir fazer com que muitas pessoas escutem a minha palavra. Fiquem com Deus, receba meu abraço, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês consigam tudo de bom na vida de vocês. Seja positivo. Um abraço.